Olá, olá! Essa é mais uma edição do programa Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens, uma parceria do Observatório do Terceiro Setor que dá sempre vez e voz às novas gerações e da Plataforma de Educação para Gentileza e Generosidade, gentilezagenerosidade.org.br. Como sempre, quem acompanha a gente sabe disso, temos uma convidada muito especial. Estou aqui com a Emily Carla. Emily, tudo bem com você? Oi, tudo bem? E você? Tudo ótimo, bem-vinda. De onde é que você está falando? Obrigada. Falo aqui de São Paulo, Osasco. Muito bom, São Paulo. Também estou falando aqui de São Paulo. E o que a gente curte muito nesse programa é trazer essas vozes representativas de todos os cantos, inclusive de São Paulo. Vou contar para vocês um pouco da história da Emily antes de mergulharmos aqui no nosso tradicional aquecimento e na entrevista. A Emily tem 18 anos. Concluiu o ensino médio em uma escola pública, onde se destacou ao liderar a primeira Liga Estudantil, organizando arrecadações e um baile de formatura para alunos com dificuldades financeiras. Durante o período de vestibular, conquistou uma bolsa integral para estudar jornalismo na universidade renomada Belas Artes. Parabéns, Emily, muito bom! Obrigada. E durante a pandemia descobriu uma paixão por filosofia, não só psicologia, habilidades socioemocionais, neurociência, psicanálise, dedicando-se a estudar e se especializar nessas áreas. Em 2021, participou do projeto Investins, dedicado à educação financeira global. E com espírito empreendedor, deu para ver, um mega espírito empreendedor, foi vice-presidente de um clube juvenil de finanças e fundou 2 clubes adicionais, um de desenvolvimento pessoal e outro de jornalismo. Emily também criou o projeto Potencialize, que se concentra em autoconhecimento, comportamento e comunicação. A missão da Emily é ajudar as pessoas a desbloquearem seu potencial e alcançarem seus objetivos, compartilhando experiências e estratégias adquiridas em sua jornada. Não só, a Emily recentemente também coescreveu o seu primeiro livro, uma autopublicação, intitulado Quem Te Disse Que Não É Possível? Muito bom, Emily! Obrigada. Tão jovem com tantas super conquistas. A gente começa agora o nosso tradicional aquecimento. Preparada? Podemos? Sim, vamos. Então vamos lá. Para você, em uma palavra, o que significa gentileza? Transformação. Transformação. E quem é a pessoa mais gentil que você conhece? Para mim, no geral, são as crianças. As crianças! Primeira vez no programa que aparecem as crianças. Que alegria! Muito bom! Muito bom! Bonito isso. A gente também acredita nisso. E o que significa generosidade? Compartilhar. Compartilhar. E a pessoa mais generosa que você conhece? Eu diria pessoas voluntárias. Os voluntários. Voluntários também prestigiados aqui no nosso programa. E, Emily, quando a gente pensa, a gente entra naquele momento que é o dar, receber, ressignificar e contribuir. É importante a gente falar sobre isso, porque muita gente pratica, recebe e acaba não contando nada. Então, aqui é o momento, agora é a hora. Um gesto de gentileza que você recebeu e que marcou a sua vida, e que você praticou e que marcou a sua vida também. Se eu recebi. Para mim, foram todas as pessoas que acreditaram nos sonhos que eu propus, nos projetos que eu propus, e me ajudaram muito nisso. Eu acho que elas foram muito gentis nessa parte. E da minha parte foi quando eu acreditei nos jovens que precisavam e também ofereci o que me entregaram em algum dia. Esse circuito mágico de trocas, como isso é importante, né? Como é importante a gente dar Sim, valor a isso, falar sobre isso. E um gesto de generosidade que você recebeu e que marcou sua vida, e que você praticou e marcou sua vida também. generosidade acho que foi quando investiram no projeto do livro, que era um momento que a gente não tinha como investir, mas acreditaram e investiram ali. E agora a gente pode pegar esse projeto e devolver investindo nos jovens. Muito bonito, Emily, muito prática, no dar, já resolve na mesma hora. E é muito importante isso. Muitas vezes a gente pratica um gesto e a gente, claro, não com a expectativa de receber um retorno imediato, mas sabendo que tudo que é lançado de alguma forma retorna. Isso é muito importante a gente saber, né? Sim. Especialmente coisas boas que a gente lança.
e que nem sempre a gente vai ver a transformação diretamente, né? Não é assim, eu fiz aqui, eu já recebi na mesma hora. Mas quando a gente compartilha e tem esse pensamento da multiplicação, tudo fica ainda mais mágico. Emily, Sim. complete a frase. O Brasil seria um país mais gentil e generoso se... Se tiver um olhar transformador sobre as necessidades do nosso povo. E quantas não são essas necessidades, né? Sim, E, essa é a complicada. e a gentileza e a generosidade têm o poder de Mudar o rumo de uma história. dar o rumo de uma história. Muito bem. A gente tem uma pesquisa constante aqui que se chama Três Coisas que eu quero melhorar no mundo. Já está na quarta edição, a gente não para de pesquisar, especialmente os nossos convidados sempre contribuem com essa pesquisa. Para você, quais são as três coisas que você, Emily, quer melhorar no mundo? Eu melhoraria as desigualdades no geral, a questão da violência e o nosso cuidado com o planeta Terra, nosso meio ambiente. Violência, cuidado com o planeta. Só aqui já tem bastante trabalho, né? Bastante trabalho para Sim. resolver. Desigualdades, violência, cuidado com o nosso querido planeta. Muito bom. Emily, já deu para ver aqui nesse aquecimento nosso que você é uma jovem automotivada, entusiasmada, focada, inspirada e preocupada com o bem-estar das pessoas ao seu redor, especialmente pelas pessoas que passam por dificuldades financeiras. Agora é interessante saber, e eu diria que esses problemas estão aí, todo mundo pode passar por isso, todo mundo vê isso de alguma forma, mas quais foram as suas primeiras motivações, as suas primeiras inspirações? Como é que isso tudo começou? Quando isso começou? E você falou, bom, eu tenho esse dom, eu tenho essa habilidade, eu vejo isso e eu quero trabalhar com isso. Foi em casa, foi na escola? Conta pra gente. Legal. Para responder essa pergunta, acho legal explicar um pouco da minha história lá do comecinho. Meus pais me tiveram quando eles ainda eram muito jovens, então eu cresci sem ter uma grande estrutura financeira ali. Com o tempo a gente foi engatinhando, essa vida financeira foi engatinhando, mas foi algo que levou tempo. Então, eu não tinha uma vida cheia de luxos, nunca me faltou nada, mas não, me faltava alguns luxos, algumas coisas do tipo. Então, sempre foi nesse limite. Eu sempre estudei em escola pública e escola periférica. Moro em zona periférica aqui de Osasco. Então, essa realidade me acompanhou por muito tempo. Eu acompanhei muito de perto essa realidade. E tudo começou quando eu tinha 14 anos de idade, que foi quando eu comecei a participar de projetos de forma voluntária. A Investins foi um dos primeiros projetos que eu aceitei fazer parte. Então, nesse momento, eu precisava que muitas coisas da minha vida ganhassem um novo significado. Eu precisava ressignificar muitas coisas. Então, foi uma porta de abertura muito grande para mim. Então, eu precisava gerar impacto para mim e dessa forma eu também queria impactar as pessoas ao meu redor e ajudar elas também. Então, teve uma situação específica que me puxou muito para esse lado social da coisa. Nessa época, eu já estava engajada em alguns projetos, mas eu decidi ir para o lado social com essa situação, que foi quando eu estava em um passeio escolar e eu vi uma pessoa passando mal por não ter se alimentado, só que não era por opção. Então, isso foi algo que mexeu muito comigo. Eu virei para minha amiga no ônibus e eu falei: olha, quando a gente chegar na escola, eu vou conversar com a diretoria e a gente vai criar uma liga de impacto social, primeira liga na escola. E assim a gente fez. Arrecadação de roupas, doações, o baile de formatura, arrecadação de alimentos e coisas para impactar a minha região ao redor. Então, como eu passei por coisas difíceis e nesses momentos eu tive pessoas que me ajudavam, que me davam força, eu queria ser essa pessoa para as pessoas ao meu redor. Uma grande inspiração para mim foi e é o Edu Lira, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente ainda esse mês. Ele escreveu o prefácio do meu livro. E para quem não conhece, o Edu Lira, ele é um líder social. Ele é um líder que, junto de algumas pessoas, fundou a Gerando Falcões. Tem o objetivo de levar a pobreza do museu, da favela para o museu, antes da Elon Musk colonizar Marte. Então, ele trabalha criando dignidade dentro das favelas e uma vida melhor para as pessoas que estão ali dentro. Então, quando eu vi a história dele, eu vi que não era uma história tão difícil, tão distante da minha, eu percebi que se ele conseguiu construir tudo isso, eu também conseguiria. Então, foi uma grande motivação e uma grande inspiração para mim.
Muito bem. E como é importante ver alguém que conseguiu fazer, e como isso traz motivação para a gente, porque às vezes a gente pode falar, não, eu acredito em mim, eu posso fazer. Mas assim como vocês, jovens, que vêm aqui ao programa e que contam as suas experiências, a inspiração de vocês para crianças, para jovens, para professores, para qualquer pessoa de qualquer faixa etária, para falar, bom, a Emily conseguiu, eu também consigo. E ainda mais para você que trabalha com motivação e tantas coisas que a gente já vai saber mais. Bom, identificar um desafio social e ir em busca de soluções. Isso é bem fácil de falar e é bem desafiador de viabilizar, especialmente de operacionalizar. Tem várias questões complexas que complicam a vida de todos os brasileiros, especialmente quem é de baixa renda. Agora, qual foi o seu motivador para, né, como uma autêntica jovem sócio transformador, e aqui no nosso programa, o sócio transformador, tem a pessoa com a visão socioemocional, então você percebe uma série de coisas, não, o socioemocional tem uma lente diferente para ver a realidade. O sócio transformador tem uma lente que vai além, uma lente super poderosa, porque você vê, você identifica, você vai lá e faz alguma coisa. E como é que você começou a trabalhar de forma efetiva? Porque uma coisa foi perceber essa é a minha vocação, né? Eu tenho as pessoas de inspiração, eu quero seguir por esse caminho. Daí para você começar a trabalhar com as desigualdades socioeconômicas, eh, e você citou no começo da entrevista, dificuldades financeiras que outras pessoas têm hoje, você consegue identificar porque você passou por isso. E aí fica mais fácil você localizar, senão, se você não faz a menor ideia, e quem acompanha a gente aqui no programa, nossa querida audiência já deve ter ouvido falar várias vezes, ninguém reconhece aquilo que não conhece, né? Conta um pouquinho como é que foi isso de transformar um dom, uma capacidade de percepção em um modelo de negócio. Legal, legal. Como eu falei, eu enfrentei dificuldades financeiras e eu acredito que as pessoas que eu falo hoje, ou que eu já falei, elas possuem também muitas dificuldades, só que dificuldades em modalidades diferentes. Então, eu vejo muito isso. Algumas pessoas elas têm problemas mais estruturais, familiares, emocionais e também no viés financeiro. Essa questão ela é muito ampla. E eu já estive em várias dessas fases, dessas modalidades semelhantes. E isso me ajuda a entender melhor esse público, a ter um olhar mais empático sobre esse público, de conseguir se colocar no lugar dele. E quando você consegue fazer isso, você consegue também oferecer uma ajuda mais humana. Eu acredito que a humanidade, nesse papel de transformar a sociedade, de transformação socioeconômica, ela é muito importante porque ela ajuda com a conexão. Então, acho que a metodologia mais eficaz é uma metodologia humana, uma metodologia que tem conexão, porque quando uma pessoa se identifica com a outra, é muito mais fácil que haja uma transformação, assim como o Edu foi comigo. Então, isso tudo nasceu, a Potencialize nasceu há pouco mais de um ano, e ela é um projeto que o objetivo inicial era ajudar os jovens a descobrirem o potencial que já existia dentro deles, só que muitas vezes, por conta dos problemas do cotidiano, por conta do meio que você está inserido, esse potencial ele fica encoberto, você acaba não enxergando, não percebendo e não usando, não lapidando, não desenvolvendo. Então, a ideia da Potencialize era mostrar para as pessoas, fazer elas enxergarem que elas têm sim um grande potencial para ser trabalhado. E eu faço isso levando conteúdos socioemocionais, de autoconhecimento, autodesenvolvimento, autorreflexão. Isso era feito através de conteúdos em redes sociais, de forma gratuita, palestras gratuitas e também mentorias que eu realizava dentro da escola, principalmente com jovens do terceiro ano do ensino médio, que estavam saindo para enfrentar o mercado de trabalho, o mundo real, digamos assim. Então, eu era uma jovem que estava descobrindo os seus caminhos, descobrindo os seus propósitos, o que gostava, e que durante esse percurso gostava de compartilhar isso com outros jovens que estavam na mesma situação. Então, acho que isso me ajudava a conversar melhor com o público. Hoje, o projeto ele passa por uma reestruturação, porque a Emily também está passando por isso. Então, agora eu estou em outra fase. Eu saí da escola, estou estudando jornalismo, eu estou indo para o lado social, mas também estou indo para o lado da comunicação, ainda mais. Então, o projeto ele também está indo com um foco, uma ênfase maior à comunicação.
E eu também eu pretendo começar a divulgar essas coisas no meu Instagram pessoal, fomentar ali essa rede. E é uma fase diferente, mas antes de até hoje, né, no caso, eu ainda estou descobrindo novos caminhos e eu acho que isso é o que vai me acompanhar por toda a vida. Então, na Potencialize, eu sempre quis mostrar que eu estava aprendendo enquanto eu também estava ensinando e ajudando os jovens com essa jornada, eu também acabo me ajudando. Esse é um ponto muito especial. Tem gente que acredita que estudou tudo que tinha que estudar, já sabe de tudo, senta no trono e fala: "Ah, pronto, agora já fiz o que tinha que fazer". E essa percepção, né, que você tem jovem e que muita gente perde ao longo da vida, a de eterno aprendiz, que você está o tempo todo, você ensina e você aprende, isso torna o nosso dia a dia mais prazeroso. E como é que você se sente tão jovem, já sendo super respeitada, não apenas como uma liderança, mas também como mentora, como palestrante, olhando a realidade do Potencialize, por exemplo. E, e essa transição que você compartilhou agora, né, de descobrir seu próprio caminho e entender que, ao descobrir o seu caminho, você também, com o aprendizado que você tem, com o senso empático que você acabou de trazer aqui na nossa conversa, você também ajuda esse jovem a descobrir o caminho dele, como se fosse ao mesmo tempo, né? Você se descobre e ajuda o jovem a se descobrir. Qual é essa sensação? Porque muitas vezes a gente tem a resposta técnica, né? Ah, isso é muito bom, isso é muito importante. Mas a gente quer saber aqui no programa como você se sente. O que está aí dentro, borbulhando dentro da Emily? É uma responsabilidade muito grande você assumir o papel de ajudar um jovem a transformar a realidade dele, a transformar a visão dele. Falar que ele vai enxergar o potencial que existe dentro dele também é uma coisa complicada, porque você entra também numa questão de autoestima do jovem, que muitas vezes é abalada por diversas questões de meio, de influência. Então, o que eu sinto é uma responsabilidade muito grande e também enxergando a realidade do nosso país, que é um país economicamente em desenvolvimento, que tem muitas pessoas que são baixa renda, que tem uma situação menos favorável, mais delicada. Então, é uma responsabilidade de saber como falar isso para o jovem, como conversar com o jovem. Mas não vou dizer que são só coisas ruins, é uma responsabilidade, mas ainda assim é algo muito prazeroso. É incrível você ver os feedbacks em uma palestra, você ler comentários em um vídeo, você ouvir as pessoas dizendo que você ajudou elas de alguma forma. Então, por mais que seja uma responsabilidade, é um prazer imenso você saber que está fazendo algo de positivo para as pessoas, porque o jovem ele é o futuro do nosso país, o futuro do planeta. Então, se a gente investe neles, a gente está investindo em tudo. Então, é muito gratificante saber que você, com um ato de gentileza, com um ato de generosidade, você consegue criar uma ponte para que muitas pessoas possam passar e construir coisas lindas. Adorei esse conceito de com gentileza e generosidade você constrói uma ponte para as pessoas passarem. Está falando, estou anotando tudo aqui. E construírem coisas lindas. Que lindo! E quando a gente não visualiza e não pensa em aspectos desses, né? O que que eu estou fazendo quando eu sou gentil com alguém? O que que eu estou fazendo quando eu sou generoso? O que que eu estou fazendo quando eu devolvo para a sociedade aquilo que eu recebi em conhecimento, em acessos? Sim, eu estou construindo pontes que são invisíveis, mas elas são bem concretas. Para quem duvida, é só experimentar, não é, Emily? Sim, verdade, com certeza. Agora, você conseguiu uma bolsa integral para estudar numa escola particular, numa universidade particular. Você veio da rede pública, conseguiu essa bolsa, super concorrida a cidade de São Paulo. Você é de São Paulo, mas todo mundo sabe que aqui as coisas têm um nível de competitividade um tanto acima, né? Um tanto acima da média Brasil. Isso é uma super conquista. Isso prova que, já deu para ver na sua fala, que você é uma super batalhadora. Como é que foi esse processo todo de superação? E é lindo falar das coisas lindas, de tudo que deu certo, das pontes mágicas que foram criadas. Como é que você enfrentou os seus desafios? Porque muitos jovens ouvem a gente, tem muito jovem, muita criança, muito professor, muitas pessoas buscando inspiração. E se alguém conta só o lado lindo, maravilhoso, né? Aquela ponte de flores dourada que liga um lado a outro sem problema nenhum,
isso pode desanimar, porque gera um senso de inacessibilidade. Bom, a Emily conseguiu porque ela é inteligente, porque ela é bonita, porque ela tem os contatos certos, que ela conhece o Edu Lira, sei lá o que pode passar na cabeça da pessoa. Mas conta um pouquinho pra gente, bastidora. Além do que deu certo, que dificuldades você teve que enfrentar para que tudo desse certo na frente, né? Sim, eu não vou mentir, foi muito difícil e muita coisa deu errado. Para começar, na questão da faculdade, eu não tinha condição financeira para arcar com um cursinho excelente que fosse me garantir uma aprovação, os melhores cursos aqui de São Paulo. Passava muito longe da minha condição financeira e eu também não tinha como participar desses cursos populares porque a maioria é presencial e eu estudei em período integral meu ensino médio inteiro. Eu ficava na escola das 2 às 9 da noite, das 2 da tarde às 9 da noite. Então, o único horário que eu tinha para estudar é de manhã. Então, eu procurei um cursinho que estava dentro do meu orçamento, que é bem mais em conta que o restante do mercado, e eu estudava de manhã de forma online. Estudava cerca de 2 horas por dia, e eu sei que isso é pouco para quem deseja uma aprovação, só que era o que era possível para fazer na minha realidade naquele momento. Então, eu usei o que eu tinha, as ferramentas que eu podia utilizar. Não foi fácil, porque eu estudei em escola pública, e na escola pública você tem uma certa disparidade com as escolas particulares, os conteúdos são diferentes. Então, até quando eu entrei na faculdade, por ser uma faculdade cara, as pessoas ali elas tinham tido uma condição maior que a minha para investir em uma educação melhor, e assim eu percebi uma grande diferença, tive que correr muito atrás do prejuízo para conseguir dar conta daquilo. E foi difícil porque eu tinha que administrar muita coisa ao mesmo tempo. Eu tinha alguns problemas pessoais e eu precisava administrar uma escola em tempo integral, estudar para o vestibular, um curso técnico que eu fazia ainda durante 3 anos de administração. Precisava administrar os projetos que eu tinha. No momento eu estava participando de muita coisa. Eu ainda estava no processo de escrita do livro naquele momento. Então era muita coisa para administrar. No dia do Enem, eu estava completamente desestabilizada. Eu tinha estudado, eu sabia responder, mas eu tive um atraso para começar a prova, o que fez eu perder tempo e eu não consegui ter um desempenho ótimo no dia que eu saberia que eu conseguiria. E no segundo dia eu já sabia que eu não ia muito bem, porque eu não sou boa em exatas. Então eu achava que minha nota do Enem não tinha sido boa e que eu não ia conseguir passar numa boa universidade e que provavelmente eu teria que arrumar um emprego para ajudar meus pais a pagarem uma faculdade mediana para mim. Até que eu coloquei minha nota no ProUni e eu vi que eu fui aprovada em uma única vaga que a faculdade oferecia. Então eu consegui, com muito esforço, Muito mas deu bom. certo. E essa não foi a única dificuldade no período. Por exemplo, eu disse que eu estava escrevendo um livro. Escrever um livro não foi nem um pouco fácil. Foi um período de 2 anos escrevendo. Não porque escrever em si era muito, muito difícil. O difícil era as pessoas dizerem sim para participar do livro. Então a gente recebeu muito não, muito mesmo. Foram mais de 100 e-mails que a gente enviou para mais de 100 pessoas e todos eram não. Até que algumas pessoas foram dizendo sim, a gente foi indo para eventos, palestras, conhecendo gente. Eles foram falando sim e a gente conseguiu fazer um lançamento lindo e o livro deu certo. Então, quando eu vejo esses resultados e o que eu conquistei, apesar de toda a batalha, de como foi difícil, eu me orgulho e eu fico muito feliz. Nesse período, nessa trajetória, eu já quis fazer muito curso. Eu já quis fazer ADM, TI, RH, psicologia, administração, economia. A maioria dos cursos envolviam pessoas, então aí fui percebendo um pouco desse chamado de atuar com o lado humano da coisa. Até que no terceiro ano do ensino médio, eu decidi que eu queria jornalismo de fato. Muito bem! Para quem acha que tudo é fácil, né, ver o resultado pronto. Eu falo do lado da escrita de livro também como escritora, e sei o quão complexo é o processo de disciplina, de organização, quando você conta com parceiros, é todo um processo, e você citou que mandou mais de 100 e-mails com negativas, e tem gente que desiste antes de começar, né? E aí fala assim: ah, não, não vai dar certo, eu não vou fazer. Mas quando a gente se esforça e alcança, porque para quem nos ouve que não alcançou, talvez você não tenha se esforçado o suficiente, certo? Porque é mais fácil desistir do que investir e do que né, quando a gente pensa em prosseguir. Esse livro, por exemplo, né? A, a apresentação agora, né, você contou um pouquinho da dificuldade, Emily, de ter as pessoas.
como colaboradores do livro. O prefácio do Edu Lira também imagino que tenha sido uma ponte. Você tem várias contribuições, Daniel Dias, a Natália Arcuri, o Lê Maestro. Você conseguiu são várias conquistas muito importantes que trazem reputação, que trazem legitimidade, que trazem reconhecimento para o seu projeto. Agora vem a seguinte questão. Então, ok, tá nítido, você batalhou, teve dificuldades, você alcançou seus resultados. Mas você se considera uma exceção na sua geração? Ou você percebe que essa nova geração está com uma energia diferente, tem perspectivas diferentes? Porque essa é uma inquietação, tem gente que julga, a gente sempre trata disso aqui no programa, que é uma geração neném, uma geração sem. E quando eu conto das pessoas que eu trago aqui no programa, o pessoal fala, não, isso é uma exceção, não é a maioria. Então, quero ouvir sua percepção sobre isso e aproveita para contar um pouquinho também da sua visão de jornalista e comunicóloga, né? Quando a gente pensa em desenvolvimento humano, em olhar para as pessoas, e você citou isso muito, né? Ou administração, ou TI, ou RH, ou economia, ou psicologia, sempre olhando para o lado humano, sempre olhando para a gente, né? É a gente que faz o mundo, né? O que você puder trazer de fatos para essa sua resposta é muito bom. Porque muita gente por vezes houve o achismo, né? Eu acho que é isso, talvez seja isso, e aí se desestimula ainda mais, fala, não é isso que eu estou vendo, definitivamente essa é uma geração que não tem perspectiva, não tem futuro. Não é o que eu acredito, mas eu quero ouvir de você. Sim, Marina, você citou um ponto muito interessante que é sobre os jovens neném, né? Hoje no Brasil a gente tem cerca de 11 milhões de jovens que se encontram nessa situação, então nem estudam e nem trabalham. E isso é uma situação muito preocupante, porque apesar de estar surgindo uma geração muito engajada de jovens que querem buscar impacto, que querem construir empresas, que querem cursar faculdade, que querem crescer na vida, que tem esse gás, essa energia para trazer mudança, que busca essas iniciativas, é inegável que ainda assim o Brasil ele passa por situações muito complicadas. Então, querendo ou não, esses 11 milhões, eles ainda se encontram em uma situação muito desfavorável quando eles entram em competição com jovens que não se encontram nessa numeração. Então, esses 11 milhões de jovens, eles estão nessa situação não porque querem, mas porque o Brasil ele tem uma situação complexa, de muita desigualdade. E, para mim, uma desigualdade que eu percebo muito é a desigualdade de oportunidade. Então, você percebe que muitos jovens têm oportunidade de cursar um inglês, de cursar um técnico, de fazer uma faculdade, porque eles têm toda uma estrutura, tem uma estrutura financeira, tem uma estrutura familiar, uma estrutura emocional, tem uma rede de apoio. E aí, quando você olha para esses 11 milhões, você vê uma situação diferente. Às vezes, a família não é bem estruturada, ou às vezes não tem uma condição financeira muito boa, ou ele não consegue chegar nessas oportunidades, as oportunidades não chegam nele. Eu acredito sim que a gente cria as oportunidades, mas para esse público é um pouco mais difícil. Então a gente tem que trabalhar muito forte em cima dessas pessoas e que estão em desvantagem. Mas ainda assim eu fico feliz em ver que tem muitos jovens surgindo. Então, eu não me considero uma exceção, mas eu acho que a minha missão é ajudar esses jovens que estão dentro dos 11 milhões se tornarem uma, até que não seja mais uma exceção e sim uma realidade. Todos os jovens trabalhando, crescendo, estudando, criando autonomia, independência. Então, esse é um sonho. Quando eu digo que eu quero impactar a minha sociedade, a minha realidade, é disso que eu estou falando, de ajudar esses jovens. E como comunicadora, eu acredito muito que a comunicação ela tem que ser uma ferramenta de impacto social. O papel social do jornalista, para mim, está nisso. Ele tem que gerar algum impacto. Já acabou a era de dizer que jornalista só informa. Não, jornalista tem que impactar, tem que trazer mudança. Nosso papel é muito grande. Então, fico feliz em ver que tem muitos jovens surgindo de forma enérgica para trazer transformação. E eu espero poder, como comunicadora, empreendedora, ajudar nessa questão. Bom, temos aqui a nossa Emily, a nossa jornalista sociotransformadora. Vocês vão ouvir falar bastante desse nome que está só começando. Em que ano você está da faculdade, Emily? Vou começar o segundo semestre. Gente, vai começar o segundo semestre. Imagine o que virá daqui para frente. Esse é só
o segundo semestre. E é importante nessa nova geração a consciência. É algo muito importante, a gente fala de consciência social. Não só aquela consciência, eu vi que tem morador de rua, estou consciente. Uma coisa é a ciência de um fato, outra coisa é a consciência desse fato, e por isso que a gente reforça essa preocupação sociotransformacional, que é você tem a consciência, mas você faz alguma coisa com essa consciência, né? Que essa consciência seja algo colocado em prática, seja uma eficiência, né? Então você tem a ciência, você tem a consciência e transforma isso numa eficiência de aplicar e fazer acontecer. Porque reclamar tá fácil e tem um monte de gente reclamando. Não precisamos de mais reclamadores, ó mundo, gente reclamando, tem bastante. E esse protagonismo jovem, ele é muito rico e muito diverso. A gente percebe aqui no programa de todas as frentes, na frente na área da educação, na área financeira, na área da robótica, na área da ciência, e essa riqueza, e você citou aqui algo muito importante, né, que é a desigualdade de oportunidade. Eu diria que a riqueza de possibilidades que nós temos hoje, e saber disso, dessas possibilidades, pode ser um fator de virada de chave, né? Um fator de transformação dessa situação. É bastante, que palavra dizer melhor? Talvez a palavra certa seria triste, mas eu não quero entrar no lado só sentimental da situação, mas um lado preocupante, quando a gente ocupa a nossa mente antes disso, é saber que esses 11 milhões de jovens e outras tantas estatísticas que a gente tem, se eles recebessem a informação, se eles tivessem acesso, é, possivelmente as coisas mudariam, assim como a sua realidade mudou. E é por isso que, Emily, quero aproveitar agora esses nossos próximos minutos com responsabilidade. Você citou várias vezes essa questão da responsabilidade. É uma responsabilidade, tem o seu lado prazeroso, mas é sempre uma responsabilidade. Responsabilidade de quem aos 18 anos já é uma referência. E com o repertório que você trouxe aqui de filosofia, psicologia, habilidades socioemocionais, neurociência, psicanálise, quais são as suas dicas para as crianças e jovens que têm a vontade de fazer alguma coisa, querem ter um projeto social, querem ter um negócio social, mas não fazem a menor ideia de por onde começar? E também que esse recado se estenda às pessoas que já começaram e desistiram. Não é para mim, não vai dar. Então pensa assim, vamos pensar em alguém que está falando: eu queria tanto mudar o mundo, mas pode ser por zona de conforto, pode ser por preguiça, por falta de informação, por inúmeras questões, por falta de oportunidades. E também aquela pessoa que começou e falou: não, cansei, tá difícil, é com você. Sim. O primeiro passo, sem dúvidas, é acreditar. Você precisa ser o primeiro a acreditar no seu sonho, no seu objetivo, porque se você não acredita, as pessoas que estão ao seu redor também não vão acreditar. Então você tem que vestir a camisa e falar: tá, vai dar certo, eu acredito, eu vou fazer dar certo. E não desistir. Eu sei que não é fácil não desistir, é um grande desafio, é uma luta diária, mas você tem que buscar motivos para continuar, entender qual é o seu motivo de ação, por que você começou. Esse porquê você começou é o que não vai deixar você desistir. Então, e também, para você não desistir, é você encontrar resultados. E para você encontrar resultados, você precisa conhecer pessoas que vão te ajudar a dar um novo passo, a ir para um novo lugar. Você tem que se manter ativo, se mostrando interessado, sempre buscando novas oportunidades, não se deixar cair na mesmice, procurando novos rumos, novos eventos, novas palestras para conhecer novas pessoas e assim ter novos resultados e se manter engajado e firme na sua luta. E se por acaso você desistiu, você tem que avaliar, analisar, parar, refletir e ver se isso é o que você realmente quer. Porque se for o que você realmente quer, então volta e tenta até dar certo. Procura se reconectar com o seu motivo do que você quis começar para se manter forte nisso, que uma hora vai dar certo. Mas o principal ponto é você se conectar com pessoas, porque são essas pessoas que vão te levar para o próximo nível e sempre, sempre, sempre levar o que você faz para todo lugar que você for. Você tem que mostrar que você está em movimento. Porque se você não tiver em movimento, as pessoas elas não vão notar o que você está fazendo. Então você tem que estar sempre fazendo algo novo. Muito bem, leve o que você for, onde quer que você, leve o que você fizer, onde quer que você
para onde você for, onde quer que você esteja, e mostre movimento. E muitas vezes as pessoas param no tempo, né? Começam a falar, não sei quando eu fiz isso, mas já passou, né? Tudo isso faz parte da nossa história, mas isso tudo não pode ser unicamente a nossa história. E tem muita gente que fica só naquilo, não sei há quanto tempo eu fiz isso, mas já passou, né? Isso é importante, mas o que você está fazendo agora? A gente tem um teste para quem está nos assistindo, acessando gentilezagenerosidade.org.br, tem o teste dos 7 princípios. E esse teste mapeia o seu ontem e programa o seu amanhã. Então, nós não estamos falando de um passado, né? O que eu fiz lá atrás já foi, e a gente não está falando de um futuro daqui não sei quantos anos, lá para frente, não, a gente está falando de amanhã. E essa consciência de você entender o que eu estou fazendo hoje e onde eu quero estar amanhã faz toda a diferença. Eu devolvo para você, Emily. Se a gente olhar, aí você já contou um pouco do que você fez, como está a sua programação para o seu amanhã, né? O que é o amanhã para você e o que você planeja, o que você pensa para o seu futuro? O amanhã, para mim, eu vejo como mais uma forma de poder fazer aquilo que eu faço de uma forma melhorada e uma nova oportunidade para eu criar algo novo, para eu me desenvolver, para eu me tornar uma pessoa melhor. Acredito que é importante você investir no seu autodesenvolvimento todos os dias, a cada manhã, para que você se orgulhe a cada manhã da pessoa que você vem se tornando. E no futuro, eu me vejo como uma grande comunicadora. Eu pretendo me formar na faculdade, buscar empregos na área, eu quero atuar, quero ser apresentadora, quero atuar com reportagem e quero ser colunista em uma das maiores revistas de empreendedorismo do nosso país e do mundo, que é a Forbes. Então, tenho grandes metas. No futuro, eu pretendo ter novas ONGs, novos institutos para poder continuar com o impacto social e lançar novos livros. São coisas que eu penso para o meu futuro. Muito bem, Emily. Como dizer, a palavra é um banho, uma dádiva de inspiração, de pensamento. Olhando para amanhã, vou começar de trás para frente, fazendo uma recapitulagem da nossa conversa muito especial mesmo. Por isso que eu falo que os nossos convidados aqui são realmente especiais, fora da curva. E isso de você todo dia se olhar e falar assim, o que que eu posso fazer de melhor, né? O que que eu vou aprender hoje, o que eu vou compartilhar hoje? E às vezes a gente se esquece, a gente acha que já atingiu o nosso melhor e para por aí. Quando a gente fala de com uma criança ou com um jovem, alguém com 18 anos, como a Emily, você pode até falar, não, eu tenho uma jornada pela frente, mas todo mundo de qualquer idade sempre tem uma jornada pela frente, sempre tem um amanhã e tem oportunidades de você se desenvolver, né, de encontrar o seu melhor, ver o que você pode fazer de melhor. Então, isso é espetacular, Emily. Todos os seus estudos que você falou que fez de autoconhecimento, psicologia, neurociência, deu para perceber aqui que eles foram bem incorporados, estão sendo colocados em excelente prática. A Emily trouxe essa questão do movimento, né? Isso é importante, a gente se movimenta e leva com a gente tudo que é a nossa história e tudo que a gente quer de transformação, como esse sonho já tá ali, colunista da Forbes, apresentadora e várias frentes, e aguarde que você volta aqui no nosso programa, com certeza, para falar mais, né? E a Emily trouxe essa questão de impacto social e ter a consciência de que nós estamos impactando as pessoas ao nosso redor o tempo todo, com tudo que a gente faz, com tudo que a gente fala. Cada palavra, tudo emana energia e tudo isso impacta. Cabe a nós decidir que tipo de impacto a gente quer com tudo aquilo que a gente fala. Emily também trouxe uma questão muito interessante, né? Se você não acredita é, naquilo que você faz, como é que alguém que está do seu lado vai acreditar naquilo que você faz? Então, a autoconfiança, muito cuidado também para aquele excesso de autoconfiança, né? Que é a pessoa que tem soberba, a pessoa que é garbosa demais, se acha acima de tudo. Não, é bem diferente, não é, Emily? Aqui a sensação é você acredita no que você faz para que alguém que está do seu lado acredite e confie em você. Algo muito importante que você trouxe é a questão de resultados e como é que eu faço para ter um projeto, mapeio o resultado, se não for aquele resultado, se esse resultado não for o suficiente, calibre a forma de localizar esse resultado e de apresentar esse resultado para as redes que você forma. O motivo, se você tem um projeto social, se você tem uma ação social, o que te motiva, quais são as suas motivações, a questão da desigualdade de oportunidade, que é um assunto muito sério,
Eu gosto de desigualdade de oportunidade tanto quanto a diversidade de opinião, que as pessoas falam de diversidade de gênero, diversidade de crença, diversidade de raça, e a gente esquece que dentro do mesmo grupo a diversidade de opinião é algo muito, quando a gente coloca isso em prática, eu diria que um dos maiores acolhimentos para a empatia que você trouxe aqui, a questão do senso empático. Os feedbacks que você trouxe, que alimentam, né, que você ouve alguém quando traz uma devolutiva numa palestra, no texto, isso é super especial. E você citou uma outra frase muito interessante, que é que você estudou, o pouco era o que você podia. E tem muita gente que pode muito mais, e muitas vezes fala assim, nem teria acesso ao pouco, tem acesso a muito mais, pode fazer muito mais, não é? E fazer a diferença. E a questão das conexões, a metodologia mais eficaz, como a Emily trouxe aqui, é a metodologia humana da proximidade humana. Emily, muita riqueza, essa questão do público e do periférico, aí que está a diferença, aí que a gente precisa se conectar. E para a gente encerrar essa conversa incrível, uma palavra, uma frase bem curtinha para tocar ainda mais o coração da nossa querida audiência. Eu gosto de finalizar trazendo uma frase que para mim é um conselho também, que eu emendo com duas coisas, que é fugir para se encontrar e não fugir para se perder. E enquanto houver sol, vai haver um novo amanhã, vai haver uma nova oportunidade para você se encontrar e para você construir as coisas que você acredita. Muito bom! Então finalizamos aqui. E eu já falei para todo mundo que o tempo aqui passa numa outra rotação, é tudo muito rápido, 40 minutos que voam. Fugir para se encontrar e não fugir para se perder com muito sol. Emily, iluminou o nosso dia com muita inspiração, tá aí, talentosa jornalista já em prática. Alegria, nosso agradecimento em nome do Observatório do Terceiro Setor e da Educação para Gentileza e Generosidade, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada! Tchau, tchau, Marina. Foi um prazer. Obrigada.